Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais este Dia do Senhor, ao culto solene no Dia do Senhor, para nós juntos invocarmos o nome do Senhor e publicamente professarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Todos são bem-vindos e nós vamos dar início ao nosso culto solene, lendo a palavra do Senhor no livro de Naum, no primeiro capítulo, dos versículos 2 ao 7. Naum, primeiro capítulo, versículos 2 até o 7. Vamos fazer esta leitura e assim estamos iniciando a nossa adoração nesse santo dia do Senhor. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém. Nós vamos juntos, toda a congregação, dizer onde está o nosso socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda vamos fazer uma outra leitura. Salmo agora 122. Salmo qual vamos ler e cantar. Salmo 122. Façamos esta leitura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos cantar este salmo, Salmo 122. Alegrei-me quando ouvi: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando ouvi: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pararam então dentro das tuas portas, dentro de ti, Jerusalém.
Onde está a casa de Deus? Jerusalém edificada, compacta cidade é, aonde sobem as tribos do Senhor Javé. Isso convém a Israel, renderem graças ao Senhor, pois em Jerusalém estão os tronos do juízo, tronos da casa de Davi, a autoridade de Sião. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão todos que te amam, Jerusalém. Haja paz dentro de teus muros, reine a prosperidade dentro dos teus palácios. Por meus amigos e irmãos, eu peço, haja paz em ti, que a paz reine em Jerusalém. Por amor à casa de Deus, sim, por amor ao seu templo, pois lá está a sua glória, a glória do Senhor. Eu buscarei o teu bem. Nós vamos orar invocando o nome do Senhor, dando graças por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Louvemos ao Senhor com ações de graças. Deus Santo e nosso eterno Pai, aqui estamos mais uma vez neste Teu santo culto para nos humilhar diante da Tua presença, reconhecendo o Senhor como o nosso Deus, como o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Criador, Redentor e mantenedor da vida e de todas as coisas criadas. Queremos Te adorar nesse Teu santo dia, pelo que Tu és. De fato, é impossível para nós descrevermos todos os Teus atributos, Teu caráter, Teu grandioso ser, porque Tu és infinito e gloriosíssimo. Também nos é impossível descrever todas as Tuas obras, pois são infinitas, dignas de grande admiração. Mas é por isso que nós nos congregamos coletivamente, Senhor, para coletivamente invocarmos o nome do Senhor, para publicamente confessarmos que Tu és o único Deus, que não há Deus além de Ti, que todos os demais são falsos, são ídolos, são invenções humanas, que nada tem a ver com a nossa vida, nada tem a ver com o Senhor, nosso Deus, que é o único que se sobressai, como único, acima de tudo e de todos e de toda a criação. Tu és tremendo, Senhor, as Tuas obras são dignas da nossa admiração, do nosso louvor, da expressão de louvor e de ações de graças do Teu povo. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor, maravilhados diante da Tua presença. Nós ficamos embevecidos diante do Senhor, da Tua palavra, ficamos impactados ao contemplarmos as obras do Senhor. Muita coisa nós não entendemos porque somos criaturas e ainda somos complicados por causa do pecado. Nós sentimos que
que somos absolutamente indignos de estar na tua presença. Nós sabemos disso, temos consciência disto, de que somos indignos. Nós sentimos e percebemos e reconhecemos a nossa pecaminosidade, nossa culpa, nossos erros, nossos equívocos são sempre muito patentes diante do Senhor. A tua palavra nos convence, o teu Espírito nos convence de todas estas coisas, destes fatos, de modo que nós não poderíamos estar na tua santa presença pelos nossos méritos pessoais, mas somente pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais nós o conhecemos, tanto mais percebemos as nossas indignidades, nossas misérias. Nós somos totalmente corrompidos, não há qualquer parte do nosso ser que não tenha sofrido a radiação do pecado, a contaminação do pecado. Por isso, Pai, poder falar contigo e fazer isto publicamente é um dos nossos maiores privilégios. Cultuarmos a Ti em espírito e em verdade, de conformidade com a Tua palavra, é tudo que nós desejamos, é tudo que nós queremos fazer, aprender com o Senhor, aprender sobre Ti, aprender sobre as Tuas obras, aprender sobre a Tua palavra, sobre os Teus propósitos, sobre as coisas do Teu reino, porque nós queremos oferecer a Ti cada vez mais um culto que Te agrade. Por isso, Senhor, nós invocamos o Teu nome, rogando a Tua bênção, de forma que venhamos crescer neste dia um pouco mais, crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento da Tua palavra, e que assim sejamos um pouco mais conformados ao Senhor Jesus Cristo. Leva a tua congregação ao crescimento, à maturidade em Cristo. Edifica o teu povo neste lugar, edifica a tua igreja aqui, mas onde estiverem os teus filhos se congregando neste dia, edifica-os, alimenta-os. E até mesmo aqueles que por motivo de força maior não têm podido se congregar. Onde eles estiverem, abençoa-os, que a tua graça os alcance e que eles sejam alimentados e renovados pelo teu Santo Espírito neste dia do Senhor de maneira muito especial. Ó Deus, abençoe esta geração que vivemos da tua igreja, para que seja uma geração forte, uma geração verdadeiramente comprometida com o Senhor, com a tua glória, com o teu reino, com a tua obra, e que esta geração possa passar à geração seguinte esta fé, esta confiança, esta esperança que temos no Senhor Jesus Cristo. Que possamos passar à próxima geração este legado rico e abençoado, que perdure por muitas gerações, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Abençoe assim cada irmão, cada irmã, cada pai de família, cada esposa, cada mãe. Abençoe as crianças, os jovens, que eles sejam firmes e fortes, constantes, perseverantes, que tu os faças ser desta forma, porque nós dependemos em tudo do Senhor. Por nós mesmos, nós não temos condições de perseverar, mas o Senhor tem feito isto ao longo da história, feito o teu povo perseverar. Tu tens conservado o teu povo, a tua igreja, ao longo dos séculos, preservando aqueles que são teus, o teu remanescente, preservando-os das falsas doutrinas, dos erros, de todo perigo e de todo mal deste mundo. De fato, que a cada dia que a tua igreja e o teu povo sobrevive neste mundo, nós reconhecemos um milagre do Senhor. Reconhecemos que a mão do Senhor está sobre o teu povo, continuamente. Por isso nós nos rendemos a Ti com muita gratidão nesta manhã. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração coletiva, porque queremos dizer isto publicamente,
que a nossa fé está em Ti, nossa confiança está somente em Ti, nossa esperança está em Ti, e em mais nada e em mais ninguém. Esperamos no Senhor. Aceite a nossa gratidão, nossas ações de graças nesse Teu santo dia. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, vamos ainda cantar mais um salmo. O Salmo 97. Vamos cantar ainda esse salmo, confessando que o Senhor reina e toda a terra se alegre, se regozije. Salmo 97. O Senhor reina, regozije-se a terra, as ilhas se alegrem, nuvens e escuridão estão ao seu redor, justiça e juízo são base do seu trono, fogo dele queima os inimigos. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra tremeu, os montes se derretem como a cera perante o Senhor, Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça, a sua glória é vista pelos povos em toda a terra, que sejam confundidos os que se gloriam nos falsos deuses, que servem ídolos e tantas imagens e os adoram. Que prostrem-se ao Senhor, que diante da sua glória se rendam os deuses. Sião se alegrou, e os filhos de Judá se regozijarão por causa da justiça que ouviram. Ó Senhor em Sião, és o Altíssimo, Senhor em toda a terra, e muito elevado, mais que os deuses todos. Vós, servos que o amai, aborrecei o mal. Ele guarda os seus santos, livra-lhes a alma de seus inimigos. A luz semeia-se a todo que é justo, e a alegria ao de coração reto. Justos vos alegrai no Senhor nosso Deus, e dai louvores em memória
da sua santidade. Graças a Deus, vamos agora fazer a leitura da Santa Lei de Deus. Vamos fazer a leitura da Santa Lei do Senhor, primeiramente em Êxodo, capítulo 20, e depois o seu resumo em Marcos, no capítulo 12, versículos 29 ao 31. Êxodo 20. Vamos ler a Santa Lei do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículos 29 a 31. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Diante da santa lei de Deus, vamos, uma vez mais, invocar o nome do Senhor e, nesta hora, confessando os nossos pecados, nossas transgressões e omissões diante da sua santa lei. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, temos confessado a Ti a nossa alegria e satisfação de nos aproximarmos de Ti nesta manhã, e temos feito isso olhando para os méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sabemos que por nós mesmos jamais poderíamos estar na Tua presença, jamais poderíamos, por causa da nossa grande pecaminosidade, da nossa indignidade. Nós confessamos e reconhecemos isto. Sabemos o que a Tua palavra ensina sobre a nossa condição, que é de total depravação, total indignidade. Nós reconhecemos a nossa fraqueza diante do pecado. Muitas vezes somos vencidos
embaraçados por ele, para a nossa vergonha, mas nós confessamos diante do Senhor. Confessamos a nossa culpa por transgredirmos a tua santa lei, por não obedecer os teus preceitos, por não observar as tuas santas prescrições. Muitas vezes temos sido infiéis, levianos, rasos, superficiais, irreverentes e tantas outras coisas que embaraçam os nossos pés durante a nossa caminhada neste mundo. Nós entristecemos o Teu Espírito Santo e contaminamos o Teu santuário tantas vezes. Que seria de nós se o Senhor não estivesse sempre pronto para nos perdoar, para nos socorrer, para nos livrar do embaraço do pecado, para nos livrar da contaminação do pecado, da culpa do pecado, da escravidão do pecado. Que seria de nós se o Senhor não reinasse sobre nós poderosamente. Então perdoa, Senhor. Perdoa todos os pecados, porque não poderíamos enumerá-los ou nominá-los, porque são tantos. Vez após vez, caímos em rebeldias, mentiras, dissimulações, egoísmo, amor próprio. Perdoa, Senhor, frieza, indiferença, insensibilidade. Perdoa-nos por não sabermos valorizar e apreciar tudo que tens feito por nós. Reconhecer o teu bem, a tua bondade, o teu amor, porque é só isso que temos recebido do Senhor. Leva-nos, Senhor, a vencer toda preguiça. Livra-nos de sermos vagarosos com as coisas do Senhor, demorados para obedecer, para confiar. E leva-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Leva-nos a viver uma vida santificada, pura, para que sejamos ornamentos da tua doutrina neste mundo. Que o mundo olhando para nós possa ver o teu evangelho, possa ver que de fato é possível viver neste mundo uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida que agrade ao Senhor. É possível não por nós, mas pela ação e pelo poder do teu Espírito Santo. Dá graça, Senhor, aos teus filhos, aos teus servos, para que vivamos assim, para que sejamos de fato ornamentos da doutrina do Senhor, para a tua glória. Que a nossa vida seja esta mensagem para o mundo, uma mensagem clara para o mundo caído, que há um Deus que está nos céus, mas é um Deus vivo e verdadeiro e que reina nos céus e na terra também. Abençoe assim, Pai, a tua igreja. Ajuda-nos, nós te rogamos. Lembramos que temos recebido o teu evangelho, que por gerações, que tem atravessado gerações para chegar até nós. E nós queremos te louvar e te agradecer, e por bem dizer, por conhecer a bendita mensagem da redenção, a bendita mensagem da encarnação, morte, ressurreição, ascensão do Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação. Agradecemos ao Senhor por isto, que vivamos desta forma, pensando nestas coisas, que estas coisas encham de tal maneira as nossas mentes e corações, que o pecado não encontre lugar em nossas vidas, não encontre espaço em nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor. Livra a tua igreja da corrupção deste mundo. Livra das idolatrias, das superstições, das falsas doutrinas, mas também do mundanismo. Traz a tua igreja de volta às doutrinas, antigas doutrinas da graça, a sã doutrina,
a doutrina apostólica, porque muitos estão tão longe, tão distantes. Tenha misericórdia. Abençoe assim a tua igreja neste lugar, a tua congregação aqui, abençoe os irmãos que estão em outras localidades, em outras partes dessa nação e debaixo do sol, em toda a terra. Abençoe o teu povo neste dia do Senhor, perdoando, renovando-os na graça e fortalecendo-os pelo poder do teu Espírito Santo. Rogamos pela nossa nação, pela nossa pátria, especialmente por esses tempos difíceis que têm sobrevindo sobre o mundo. Guarda os nossos governantes, que eles tomem as medidas certas, que eles tomem as decisões acertadas para cada coisa, para que o povo seja beneficiado. Livra o teu povo, livra esta nação de toda a opressão do maligno. Nós pedimos a tua misericórdia. Só tu podes fazer isto, inclinar o coração do rei para onde tu queres, porque tu és o Deus que estabelece os reis e também removes os reis, segundo a tua vontade, segundo o teu governo. Entregamos nas tuas mãos, com ações de graças, confiados na intercessão do nosso grande e sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos ainda, meus irmãos, cantar a lei do Senhor no Salmo 119, os versículos 137 ao 144. 137 ao 144. Salmo 119, que fala sobre a lei do Senhor nosso Deus. Versículo 137. Justo é, Senhor, retos juízos teus, teus testemunhos retos e fiéis. O meu zelo me consumiu porque os ímpios esquecerão tua palavra. Tua palavra que muito pura é. Por isso o teu servo tanto a ama. Pequenino e desprezado sou, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Tua justiça é eterna. A tua lei é a própria verdade. Tribulações vieram sobre mim. Teus mandamentos são o meu prazer. Tua justiça é eterna, Senhor. A justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência e viverei. Neles está tua sabedoria. Sábios são os que obedecem o que dos teus santos lábios procedem. Graças a Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco mais no sacramento da Santa Ceia do Senhor.
que está no Dia do Senhor 28, as perguntas 75 a 77, Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 28. Vamos fazer a leitura deste Dia do Senhor. Pergunta 75 e a sua resposta. Como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Do seguinte modo, Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que, em sua memória, comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. Primeira, tão certo como eu vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido para mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certo quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Pergunta 76. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. E segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente, e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Pergunta 77. Onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com seu corpo e sangue tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice? Na instituição da ceia do Senhor, onde lemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. E o mesmo apóstolo, repete essa promessa, onde ele diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Amados irmãos, nós falando sobre o sacramento da ceia do Senhor, cada vez mais ficamos agradecidos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem conosco. Ele não só deu a sua vida por nós, se sacrificou por nós, não só operou esta grande redenção e não só deixou escrito na sua palavra tudo isso através dos seus apóstolos, mas deixou também a celebração deste sacramento, desta ordenança, que é a Santa Ceia, para que, olhando para os elementos físicos, também nós possamos lembrar tudo aquilo que Ele fez por nós. A sua morte, a sua
ressurreição, a sua ascensão aos céus, entrando no santuário verdadeiro celestial, onde, com o sacrifício que ele fez, com os resultados da sua morte, seu sacrifício na cruz, entrando lá, e lá então ele ofereceu uma eterna intercessão por nós. A Bíblia diz que ele continua intercedendo por nós. Então isso é uma coisa muito grandiosa. Esse sacramento aponta para uma redenção eterna, ou para a redenção eterna que Jesus fez por nós. Nós nos lembramos disso. A ceia do Senhor aponta para este sacrifício eterno, para essa expiação eterna, única, suficiente, poderosa e eterna. Nós nos lembramos disso. Isso nos traz muita segurança. De fato, o sacramento da ceia do Senhor nos reporta a aliança eterna, porque o Senhor fez uma aliança eterna conosco, aponta para essa eterna redenção. O Deus eterno, meus irmãos, fez, na sua providência, ele fez todas as coisas. Primeiro, ele fez os decretos da criação, da queda e da redenção. Tudo isto é decreto de Deus. Há um decreto para todas as coisas que ele fez. Deus, o Deus eterno, fez decretos eternos. Um decreto para a criação, por isso que ele criou, mas um decreto para a queda, por isso que a queda entrou na criação, e um decreto para a redenção, por isso ele enviou Jesus para cumprir esse decreto da redenção. Nós dizemos decretos porque, para lembrar que não existe nenhum elo sequer solto em toda o plano da redenção, toda a cadeia dos propósitos eternos de Deus. Tudo ele decretou, todas as coisas, do jeito que ele planejou, assim ele fez. Ele criou, o mal entrou na criação por sua permissão, e a redenção já estava também preparada para que nem todos os que caíssem permanecessem eternamente caídos. Então a queda não foi uma surpresa para ele, a queda não foi uma surpresa para Deus, algo que ele não estivesse esperando, porque fazia parte também dos seus decretos eternos, incompreensíveis para nós, ocultos, não é? Para nós, para o nosso entendimento. Então, não há surpresas para Deus, não há decepções para Deus, não há frustrações para Deus que as suas criaturas possam causar a Ele. Ele sabe exatamente como são todas as coisas, como são todas as criaturas, como nós somos. Ele conhece tudo, conhece todas as coisas, sabe tudo e sobre todos. Ele é o Deus eterno, Ele é o eterno. Por isso a Santa Ceia, entre outras coisas, aponta para algo eterno. E isso é muito precioso, saber que ela não aponta para uma coisa passageira, temporal, mas para algo eterno, permanente, para sempre. O sacrifício que Jesus fez e para o qual a Santa Ceia aponta é eterno. Ele perdura para sempre. Para sempre o Senhor Jesus, o bendito Cordeiro de Deus, será louvado pela redenção, pelo seu sangue derramado. Para sempre será lembrado como o bendito Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado da humanidade, tirou o nosso pecado, perdoou o nosso pecado, livrou-nos do nosso pecado. Então ele sabe exatamente como cada criatura é, ele sabe perfeitamente, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece todas as suas criaturas melhor do que elas. Ele tem um conhecimento infinito, e o nosso conhecimento não é, o conhecimento das criaturas não é infinito, nem dos homens, nem dos anjos, nem dos que caíram, nem dos anjos que não caíram, nem dos homens redimidos. A nossa inteligência, a nossa visão, a nossa perspectiva, ela é sempre limitada, porque somos criaturas. Mas a visão de Deus, o conhecimento de Deus é infinito, é eterno, é perfeito, completo. Então ele conhece todas as suas criaturas como elas mesmas não se conhecem. Se você quiser
se conhecer melhor, você tem que conhecer a Deus e pedir para Ele lhe mostrar realmente quem você é. Então, Ele é o eterno. Tudo quanto Ele fez de maneira duradoura. Ele fez para a eternidade. Deus não fez nada sem um propósito ou uma coisa que acabe aqui. Tudo que Ele fez durará eternamente, especialmente em relação à redenção. Tudo que Ele fez durará eternamente. Eclesiastes 3,14. Porque Ele é o eterno. Ele é o eterno. Tudo Ele criou para si mesmo, para a sua glória. Então, havia esse plano eterno da redenção. E se havia um plano eterno de redenção, também havia a previsão para a queda. Havia a previsão de Deus. É para isso que a ceia do Senhor aponta, para esta provisão. Previsão e provisão de Deus, porque Ele havia ordenado tudo isto. Então Ele preparou esta redenção, a provisão para redimir o homem. O plano eterno de Deus, os seus propósitos eternos, então, era criar, permitir que o homem caísse e depois enviar o seu Filho como homem para redimir, para salvar, como mediador da humanidade, para que Ele, morrendo, fizesse expiação pelos nossos pecados e assim salvasse aqueles que são ordenados também pelo seu propósito eterno para a salvação. Então esse era o plano eterno de Deus. A palavra de Deus diz que Ele tem uma aliança eterna, o sangue da aliança, este sangue que Jesus derramou, era o sangue da aliança eterna, da aliança firmada na eternidade. Hebreus 13, versículo 20 fala isso, a aliança eterna. O sangue de Cristo é o sangue da aliança eterna. Não tem nada temporal aqui, é eterno, é para a eternidade. Então, é uma coisa perfeita, completa, plena, que satisfaz plenamente a justiça de Deus. Então, essa era a provisão de Deus, Cristo. É para isto que a Santa Ceia aponta. Para Cristo, a provisão eterna de Deus. Sabendo que o homem cairia, Deus fez essa provisão para redimi-lo. Então, desde a eternidade, já havia a provisão eterna para restaurar o homem da queda, que cairia, e revelar a graça, a misericórdia, a bondade, a longanimidade de Deus. Esse era o plano de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina estas coisas. 1 de Pedro 1,18 até o 20, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. E aí ele diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, e foi manifestado nesses últimos tempos, nos últimos dias, por amor de vós. Conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado na vida de Jesus Cristo ao mundo. Então era eterno, a provisão estava feita. O sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, na eternidade. Fazia parte do plano eterno de Deus, a redenção. Não foi um remendo que Deus fez. Era tudo planejado, tudo decretado. E como eu disse a princípio, os decretos de Deus são desconhecidos a nós. Nós só temos que conhecê-los, tomar conhecimento deles, da existência deles, que a palavra de Deus nos ensina, e adorar o Senhor pela sua eternidade, pela sua infinita sabedoria, pela sua infinita grandeza em todos os sentidos. Então a palavra de Deus nos ensina estas coisas, que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. A salvação não é pelas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos
eternos ou dos tempos dos séculos. Foi dada a nós já na eternidade. Já estava preparado, mas se manifesta agora pela aparição do Senhor Jesus Cristo. Mas já era conhecido antes da fundação do mundo, antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos. Então a nossa salvação veio por essa graça dada a nós na eternidade, já na eternidade, antes dos tempos eternos, e manifestada com a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. A palavra de Deus ainda diz em Apocalipse 13, 8, que aqueles que se afastam do Cordeiro, não é? Entre parênteses, agora a palavra diz, adoraram a besta, todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele faz uma revelação aqui, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aquele Cordeiro que é apresentado e revelado, glorioso em Apocalipse, como um Cordeiro que tinha acabado de ser morto, mas de fato, ele tinha sido já morto desde a fundação do mundo, no plano eterno de Deus. Então a redenção é eterna, a provisão é eterna. Ele foi, todos aqueles que se afastam do Cordeiro, que não recebem o Cordeiro, que não vivem para Ele, para Jesus, o Cordeiro, é porque eles não têm o nome escritos no livro da vida dele, e eles se afastam e vão adorar, logicamente, a besta. E quem não adora a Jesus Cristo, adora a besta, desde sempre. Nós podemos dizer desde Caim e Abel. Abel adorou o Cordeiro, levou o Cordeiro para ser oferecido. Caim era adorador da besta, porque não era obediente e não era um verdadeiro adorador. Desde sempre é assim, por toda a história do tempo será assim. Então, o Cordeiro era oferecido, era considerado melhor, já oferecido desde a fundação do mundo. E os nomes dos santos estão no livro do Cordeiro, desde a fundação do mundo, eternamente. Então, a revelação de Deus é assim. Deus fez tudo isso, todos os propósitos e os decretos e os planos de Deus é para se revelar. Ele quis se revelar ao criar. O maior propósito da criação é Deus mesmo. Ele quis se revelar na criação, mostrar na criação o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria, mostrar que Ele pode todas as coisas, que Ele é o único que pode fazer, criar, manter. Então, a criação foi para se revelar a si mesmo. Naqueles que se salvam, a palavra de Deus mostra que Ele se revela gracioso, misericordioso, bondoso, longânimo, naqueles que se salvam. Isso é propósito dele, mas ele tem propósito também de manifestar naqueles que não se salvam, naqueles que se perdem. Ele revela a sua ira santa, que também é um atributo dele, glorioso, ele deve ser louvado por isso também. E a sua justiça eterna, isso ele manifesta naqueles que se perdem. É assim que é. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, o apóstolo fala sobre isso, que nós somos o bom perfume de Cristo, mas para naqueles que se salvam, ele diz, somos perfume, de fato, cheiro de vida, mas para aqueles que se perdem, ele diz, cheiro de morte, quer dizer, é um outro tipo de perfume, cheira a morte. Mas é assim, ele diz. O próprio apóstolo diz, ele chega até aí e diz, quem é suficiente? Quem é sábio para estas coisas? Quem pode entender estas coisas? São os decretos de Deus, eternos. Então a ceia aponta para essa eterna redenção para a qual você foi escolhido, chamado. Romanos 9, o apóstolo Paulo também diz, Deus querendo mostrar, 9:22, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita paciência vasos de ira, pessoas que, como Caim, que
são desobedientes e rebeldes para tudo e preparados para a perdição. Mas ele diz, mas também ele queria dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que Dantes também preparou. Qual somos nós, ele diz, a quem chamou dentre os judeus e dentre os gentios também. Então ele diz que Deus faz isto, é a revelação dos atributos de Deus, a criação expressa a glória de Deus, já diz o salmista. A criação revela a glória de Deus, manifesta a glória de Deus, expressa a glória de Deus, os seus atributos, quem Ele é, como Ele faz as coisas. A ceia aponta para isto. Sempre que nós participamos da mesa do Senhor, lembramos disso, de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Então, o sacramento da Eucaristia, que é a Santa Ceia, nós já falamos sobre isto, que é este mistério de Deus, ela é a própria razão da igreja. Ele aponta melhor para a própria razão da igreja, para a existência da igreja. Porque se Jesus não tivesse vindo, a igreja não existiria. Ele aponta então para a razão de existir da igreja, porque há um povo na terra que anda com Deus, que anda debaixo da nuvem, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do pastoreio de Deus, nesse deserto deste mundo. Esse povo é a igreja de Jesus Cristo. Então, esse povo, de fato, meus irmãos, é tudo que interessa para Deus neste mundo. Como tudo que interessava para Deus no Antigo Testamento era Israel. Tanto que lá ele estava. Façam o meu tabernáculo no meio de vocês, porque eu quero habitar no meio de vocês. Não em outros lugares. Tudo que Deus queria era Israel. E através de Israel expressar a sua glória ao mundo. Mostrar o seu poder, sua majestade. E tudo o que ele fez no Antigo Testamento, ele mesmo dizia, eu estou fazendo isso para manifestar a minha glória entre as nações. O faraó foi levantado e derrubado para isso, ele disse. Para mostrar quem ele é, quem Deus é. Quem é esse soberano Deus? E, da mesma forma, no Novo Testamento, hoje, tudo que interessa para Deus nesse mundo é a igreja. É a menina dos seus olhos, a igreja, é a sua noiva, é a sua esposa. Tudo que Deus faz neste mundo está, de alguma forma, relacionado à igreja. De fato, tudo o que acontece neste mundo, de alguma forma, está relacionado à igreja. Mesmo que os homens não saibam, mas está relacionado à igreja. Tudo o que acontece entre as nações está relacionado à igreja. Tudo que está acontecendo hoje, que você está vendo, está relacionado com a igreja. Tem a ver com a igreja. Então, esse sacramento da Eucaristia aponta para a própria razão de existir da igreja. Quem está debaixo da nuvem de Deus, que vive em obediência, servindo ao Senhor, está seguro. Quanto ao restante, eles estão fora da proteção de Deus. É como quem estava dentro da arca, representam aqueles que estão em Cristo, estão seguros, tão seguros quanto Deus pode torná-los. Mas aqueles que estão fora da arca estão totalmente desprotegidos. Aqueles que estão fora de Cristo estão completamente expostos, desprotegidos. Para estas coisas que a ceia do Senhor aponta. A diferença entre o povo de Israel e os egípcios, a diferença entre a igreja e as outras nações. Esse sacramento aponta, então, para a razão de ser, de existir da igreja. Se Jesus não tivesse vindo, morrido por nós, a igreja simplesmente não existiria. Não existiria. Se o povo de Israel, se Deus não tivesse vindo lá no Sinai, ou não tivesse libertado primeiramente o povo de Israel do Egito, Israel não existiria, nunca seria uma nação livre. Seriam escravos de Faraó para sempre. Então, se Jesus não tivesse vindo, derramado o seu sangue, morrido na cruz,
entregado o seu corpo para ser sacrificado por nós, a igreja não existiria. O antigo Israel continuaria fazendo seus sacrifícios no templo, mas ninguém seria salvo, porque aqueles sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. A salvação estava em Cristo, a salvação de Israel estava em Cristo. A salvação viria de Israel, né, dizia o Salmo. A salvação vem de Israel, e Jesus mesmo disse isso. A salvação vem de Israel, ele disse para a mulher de Samaria. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, vem do povo de Israel, e era ele a salvação. Então, se ele não tivesse vindo, não existiria salvação. A salvação não seria consumada, nem os dos antigos, povo do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Então, Jesus precisava vir para morrer pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. Era decreto isso de Deus. E se ele não tivesse vindo, né, se não houvesse a redenção eterna, não haveria igreja. Então veja que a ceia aponta para um fato grandiosíssimo. Ela não é um costume qualquer, comum, sem significado, mas aponta para a realidade da igreja, para a própria existência da igreja, a sua existência. Se não houvesse essa redenção, você não seria um cristão, não seria salvo, você estaria perdido e condenado. Então ela aponta para uma redenção eterna, sem a qual não haveria igreja. Todos os homens estariam caídos e teriam permanecido na queda para sempre. Se fosse só o decreto, né, da criação e houvesse a queda e não houvesse redenção. Então veja que é uma corrente, esses elos estão todos ligados e pertencem aos mistérios de Deus, aos quais nós não conhecemos, porque somos criaturas, mas reconhecemos que é assim e adoramos esse Deus eterno e grandioso. Então, se ele não viesse, todos os homens permaneceriam caídos, assim como não há redenção para os anjos caídos. Todos os anjos que caíram permanecerão eternamente nessa condição de caídos, na queda. Se Deus não descesse para tirar o seu povo lá do Egito, não haveria Israel, como eu disse. Se Jesus não viesse para morrer por nós, não haveria igreja. Ele nos libertou do império dos ídolos, das superstições, das nossas vaidades, dos nossos pecados, da culpa do nosso pecado, da escravidão do nosso pecado, e nos assegurou que um dia nós seremos livres da presença do pecado, estaremos com Ele para sempre. Para isso aponta a ceia do Senhor, para isso aponta esse sacrifício, para a redenção eterna, eterna redenção. E essa obra da redenção, então, inclui a morte de Jesus, naturalmente, para fazer expiação, propiciação, para satisfazer a justiça de Deus diante da qual nós estávamos condenados, culpados, e todos que deverão prestar contas à justiça de Deus, sem Cristo, estão condenados, porque não há justiça fora dele. Fora de Cristo não há justiça. Fora de Cristo não há satisfação para o pecado. Não há meio. Não tem outra coisa para o homem fazer senão clamar ao Senhor Jesus Cristo. Senão eles estarão condenados. Então, ele morrendo na cruz, ele fez essa completa, permanente, perfeita, eterna satisfação, essa salvação. A justificação que nós recebemos dele é eterna. Uma vez que ele nos declarou justos, nós seremos justos para sempre. Então, a reconciliação é eterna, a adoção é eterna para sempre. A regeneração é eterna, é uma nova criação que vai durar para sempre. Para sempre. Então, tudo que o Senhor faz
durará eternamente. Eternamente. Então, tudo isso, meus irmãos, procede no campo espiritual, obviamente. Nós não vemos estas coisas com os olhos naturais. Nós não podemos ver estas coisas com os nossos olhos físicos. Por isso que está tudo, as doutrinas da graça estão todas relacionadas. Graça, fé, mas tudo está relacionado. Então isso acontece no plano espiritual. Né? É pela fé que nós tomamos conhecimento destas coisas e pela fé que nós somos beneficiários também desta redenção eterna, pela fé. É pela fé que nós compreendemos que estamos unidos a Cristo, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, que nós lemos. Ele fala que nós somos um só corpo, um só pão, estamos juntos com Ele, estamos unidos a Ele. Ele é o nosso cabeça, está no céu e nós estamos na terra. Veja para que realidade excepcional, extraordinária aponta a ceia do Senhor. Jesus Cristo é o seu cabeça, Ele está no céu, no trono de Deus, e você está na terra, você é membro dele. Que coisa grandiosa! Não existe um mistério mais grandioso do que esse, saber que nós fazemos parte dele, temos parte com ele, ele está nos céus, ele nos governa. Não é o Estado que nos governa, não são as autoridades deste mundo que governam a igreja é governada diretamente pelo seu cabeça que está no céu. É ele que governa a igreja. É ele quem diz como a igreja deve andar, deve proceder. É ele quem diz como a igreja deve cultuá-lo. Ele é o rei. É ele que governa. Que mistério grandioso que aponta a ceia do Senhor. É para isso que aponta. Então ela é eterna, é uma coisa que vai perdurar para sempre. Sempre vamos lembrar disto que Deus fez para a sua glória. Glorioso é o Senhor. Tudo quanto Ele fez por nós é de valor eterno, permanente. Tem vários versículos da palavra de Deus que apontam para isto. Hebreus 5, no versículo 9, ele diz que Ele veio e sendo consumado, Ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação eterna. Hebreus 12 fala que nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna. Aí quando chega no versículo 15, ele fala, por isso é que ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das nossas transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Novamente, herança eterna. E aí ele vai falando do sacrifício único que ele fez com valor eterno. O próprio Senhor Jesus, em João 17, na sua oração intercessória, ele disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É eterno, tudo é eterno. Né? E ele diz em João 6, falando sobre o fato dele ser o pão verdadeiro, o pão do céu, ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aponta então a ceia para a vida eterna, para o sacrifício eterno, para a redenção eterna, para algo eterno de Deus, para os propósitos eternos de Deus, para o eterno. É para isso que aponta. Então ele diz, eu ressuscitarei no último dia, João 6, 54. Então aquela bênção que Jesus pronunciou sobre a ceia, quando ele a instituiu naquela noite da Páscoa, na última Páscoa, aquela bênção é eterna. É aquela bênção que permanece sobre a ceia, sobre esse sacramento, sobre este mistério. Quando ele disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele também disse, o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, é este, que é derramado por vós, fazei isso também em memória de mim. Então, a ceia aponta para um sacrifício que não cessou, que ele
não foi feito no passado simplesmente, ele é eterno. Então essa ideia de repetir o sacrifício de Cristo, ou mesmo continuar o sacrifício de Cristo, seja como for, não é bíblico, porque a Bíblia diz que ele fez um sacrifício único, de valor eterno. Então o valor do sacrifício de Cristo não cessou lá no passado, naquela geração, ele é eterno. A bênção que ele pronunciou sobre os elementos da ceia não passou. Os seus efeitos são eternos, é para sempre. É para sempre. Então, não precisa ser repetido, não precisa ser continuado, não precisa. É eterno, ela é eterna, a bênção do Senhor. Não é para nós irmos para o encerramento, não é o ofício do ministrante que produz os efeitos do sacramento. Porque o sacramento é eterno, é a bênção de Jesus, é a instituição dele. O valor está na instituição dele. O valor do sacramento, tudo isso que nós estamos falando, está na ceia do Senhor, não no oficiante, não no ministro que oficia. Não é a oração do ministro que transforma as coisas, é a bênção de Jesus que ele pronunciou lá. Não é que transforma, mas que é aquela bênção que tem valor eterno. Muitos pensam que é o ministrante, que produz, não é a sua oração ou consagração que produz os efeitos no sacramento. Não é a oração, não é a bênção do oficiante. O valor do sacramento não está ligado em aquele que realiza, mas naquele que instituiu o sacramento. É nisso que está o valor eterno. Para isso que ele aponta. O sacramento está ligado àquele que o instituiu. Então é muita superstição, muitas vezes, em relação a este sacramento, a esta mesa santa. Então, a ordem do Senhor Jesus era que os seus, como Paulo escreveu, para que os seus seguidores participassem continuamente. Fazer isto em memória de mim, até que ele venha. E depois, então, teremos a grande ceia final, celestial, no dia eterno. Quem não participa da Eucaristia acaba se descredenciando a participação desse banquete celestial que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim: não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então a ceia aponta para isto, para a redenção eterna, para um privilégio que só os crentes, só os cristãos, só aqueles que obedecem a Jesus Cristo, só aqueles que professam a sua fé nele exclusivamente, para aqueles que esperam nele exclusivamente, é para eles esse privilégio, esta bênção, este chamado. Isto é o sacramento da ceia do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por Ele nos abençoar e nos fazer e nos convidar, por sermos convidados dEle a participar do seu banquete. Amado Senhor, que diríamos nós diante de tão grandes bênçãos, de tão grandes privilégios, se não nos render ao Senhor com ações de graças e declarar que nós somos teus, que nós somos do Senhor, porque entendemos que esse sacrifício que o Senhor Jesus realizou por nós, nos comprou para si, nos adquiriu para si, para sermos propriedade exclusiva dele. Então, participarmos de tudo isto é um privilégio que nós não saberíamos, não teríamos palavras para expressar, não teríamos palavras, expressões suficientemente grandiosas para dizer, para
para explicar o que significa isto. Mas nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança e confiança, e dizemos: Senhor, queremos responder à Tua aliança a cada dia. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, sim. Diante da mesa do Senhor, sim. Mas todos os dias, cada dia da nossa vida, queremos dizer sim à Tua aliança, dizer sim ao Teu chamado, dizer sim àquilo que fizeste por nós e que ofereces a nós tão bondosamente. Ajuda-nos a caminhar de maneira agradável na Tua presença, porque, como está escrito, Tu, Senhor Jesus, és o cabeça da Tua igreja. Tu estás nos céus e nós estamos na terra, e Tu reinas sobre nós, porque nós somos Teus servos, comprados pelo sangue do Senhor. Conduz o Teu povo, continua a conduzir a Tua igreja desta forma, e nós Te bendiremos eternamente, com todo o nosso coração, com toda alegria, com toda satisfação. No nome do Senhor Jesus nós oramos e Te bendizemos, Pai, agora e para sempre. Amém. Amados irmãos, vamos encerrar este nosso culto cantando mais um salmo, Salmo 101. Cantando sempre a misericórdia do Senhor. Salmo 101, cantemos. Cantarei a Tua misericórdia, bondade e juízo a Ti, Senhor, e sabiamente me portarei no caminho. Senhor, quando virás ter comigo, em casa terei coração reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos maus e as ações dos que se desviam. Nada disso se me pegará, não deixarei. Longe de mim perverso coração, não quero relação com o que é mal. Quem ao seu próximo difama, destruirei. Aquele que tem o olhar altivo, soberbo coração não suporto. Meus olhos voltam-se aos fiéis da terra. Quero que esses estejam comigo, todo que anda no reto caminho.
e se comigo sempre habitará, me servirá. O que usa de fraude e engano, dentro da minha casa não fica. Quem mente nunca firme estará perante mim. De manhã eu destruirei os ímpios, para da terra desarraigar, e limpar da cidade do Senhor os iníquos. Vamos encerrar com esta oração final e a bênção em nome do Senhor. Bendito Deus, amado Pai Celestial, uma vez mais, invocamos o Teu nome com ações de graças, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste por nós, por tudo que Tu continuas realizando em favor da Tua igreja, do Teu povo. Te agradecemos por termos recebido do Senhor tanta bondade, tanto bem, tantos benefícios, tantas bênçãos. Te agradecemos. E uma vez mais queremos dizer ao Senhor que respondemos sim à Tua aliança, para Te servir para sempre, por toda a eternidade. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa esperança, de que Tu nos mantenhas fiéis até o fim, de que Tu nos faças permanecer e perseverar até o fim, de que Tu nos conserves íntegros e irrepreensíveis até o fim. Confirma todas as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre a Tua congregação neste lugar, sobre o povo de Deus entre as nações. Guarda-os e abençoa-os, encoraja-os, anima-os, fortalece-os, que eles prossigam confiantes, alegres, apesar das lutas, em meio às tribulações, em meio às aflições, que eles perseverem, que eles prossigam, que eles caminhem para o alvo, até o fim, que Tu os faças fiéis e perseverantes. Abençoe aqueles que estão abatidos, desanimados, aflitos, oprimidos. Abençoe aqueles que estão doentes, enfermos. Protege-os, restaura-os, reanima-os, reaviva-os, encoraja-os por misericórdia. Sê conosco, sê com a Tua igreja aqui e sê com todo o povo de Deus em toda a terra. Nós Te pedimos isto no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.